Aleluia, glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Começando mais um dia aqui, desafio 142 dias, a Bíblia toda em 142 dias. Estamos aqui para mais um dia, né? Eu estou aqui hoje no Kentucky, um outro estado americano. Estava ontem lá em Orlando e viajei para cá, para o Kentucky. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós vamos completar o Cântico dos Cânticos, o livro de Cantares, e vamos retornar ali para a Segunda Reis. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Deus, eu quero te louvar, Pai, muito obrigado por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez juntos aqui para cumprir, Senhor Deus, o teu propósito. Deus, para cumprir esse desafio que o Senhor nos deu de lermos a Bíblia toda em 142 dias, aprendendo mais de Ti, Senhor, encontrando os tesouros da Tua Palavra, Pai, as verdades do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos enxergar o Senhor na Tua Palavra e a Tua Palavra, a Tua direção, a Tua vontade, Senhor. A lâmpada para os nossos pés, Deus. A luz para o nosso caminho, meu Deus. Que possamos encontrar, Senhor Deus, os tesouros da Tua Palavra nesses dias, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, quero te agradecer e te louvar por tudo que o Senhor tem feito, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça, pela tua misericórdia, pela tua infinita bondade, Deus, como nosso Senhor, como nosso Pai, como nosso Rei, como nosso Deus, como o único caminho, verdade e vida. Obrigado, Senhor. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Então vamos lá. Cântico dos Cânticos, capítulo 3. Aleluia. Fala da Sulamita. De noite busquei em minha cama aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Levantar-me-ei agora e rodearei a cidade, pelas ruas e pelas praças. Buscarei aquele a quem ama a minha alma. Busquei-o, mas não o achei. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Eu lhes perguntei: viste aquele a quem ama a minha alma? Apartando-me eu um pouco deles, logo achei aquele a quem ama a minha alma. Detive-o até que o levei para a casa da minha mãe, nos aposentos daquela que me gerou. Fala Salomão: eu vos faço jurar, ó filhas de Jerusalém, pelas gazelas e corças do campo, que não acordeis nem desperteis o meu amor, até que ele o queira. Salomão manda levar sua esposa a Jerusalém. Agora fala da esposa. Quem é essa que sobe? Quem é essa que sobe do deserto como colunas de fumaça perfumada de mirra, de incenso e de toda sorte de pós aromáticos do mercador? Agora um oficial do rei Salomão responde: olhai, é a liteira de Salomão. 60 valentes dos valentes de Israel estão ao redor dela, todos armados de espadas destros da guerra, cada um com a sua espada à cinta, por causa dos temores noturnos. O rei Salomão fez para si uma liteira de madeira do Líbano, fez-lhe as cordas de prata, o estrado de ouro, o assento de púrpura, o interior revestido com amor pelas filhas de Jerusalém. Aí as filhas de Jerusalém cantam: saí, ó filhas de Sião,
e contemplai o rei Salomão, com a coroa com que o coroou a sua mãe, no dia do seu casamento, no dia do júbilo do seu coração. Capítulo 4, Cântico dos Cânticos, capítulo 4. Salomão, o esposo, expressa sua mensagem de amor. Como és formosa, amada minha, como és formosa! Os teus olhos são como os das pombas e brilham através do teu véu. O teu cabelo é como o rebanho de cabras que pastam no monte de Gileade. Os teus dentes são como o rebanho das ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos, nenhuma estéril há entre elas. Os teus lábios são como um fio de escarlate, a tua boca é doce, a tua fronte é qual pedaço de romã por detrás do teu véu. O teu pescoço é como a torre de Davi, edificada para pendurar armas. 1000 escudos pendem dela, todos broquéis de valorosos. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela, que se apresentam entre os lírios. Antes que refresque o dia e caiam as sombras, irei ao monte da mirra e ao outeiro do incenso. Tu és toda formosa, amada minha, em ti não há defeito. Agora, a proposta de Salomão e a resposta da Sulamita. Fala o esposo. Verso 8. Vem comigo do Líbano, noiva minha. Vem comigo do Líbano, olha desde o cume de Amana, desde o cume de Senir e de Hermon, desde as moradas dos leões, desde os montes dos leopardos. Tiraste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Tiraste-me o coração com um dos teus olhos, com um colar do teu pescoço. Que belos são os teus amores, que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha. Quão melhores são os teus amores do que o vinho. O aroma dos teus bálsamos supera todas as especiarias. Favos de mel manam dos teus lábios, noiva minha. Mel e leite estão debaixo da tua língua, e o perfume dos teus vestidos é como a fragrância do Líbano. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial fechado, fonte selada. Os teus renovos são um pomar de romãs com os frutos excelentes, com a hena e com o nardo, o açafrão, o cálamo e a canela, com toda sorte de árvores de incenso, a mirra e o aloés, com todas as principais especiarias. És a fonte dos jardins, poço das águas vivas, ribeiros que correm do Líbano. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento tu. Não, repetindo o verso 16. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no teu jardim, para que me derramem os... Repetindo 16. Levanta-te, vento norte, vem tu, vento sul, assopra no meu jardim, para que se derramem os seus aromas. Ah, se viesse o meu amado. Agora fala da esposa. Verso, dentro ainda do 16, cortado, né? A segunda parte do versículo 16, fala da esposa. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Capítulo 5. O esposo replica. Verso 1. Já vim para o meu jardim, minha irmã, noiva minha, colhi a minha mirra com a minha especiaria, comi o meu favo com o meu mel, bebi o meu vinho com o meu leite. A esposa conclui: comei, amigos, e bebei fartamente, ó amados.
A esposa fala de outro sonho perturbador. Verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Ouvi a voz do meu amado que está batendo. A esposa conta o que o esposo disse. Abra-me, minha irmã, amada minha, pomba minha, minha imaculada, a minha cabeça está cheia de orvalho, os meus cabelos das gotas da noite. A esposa continua. Já despi a minha túnica, como a tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como os tornarei a sujar? O meu amado meteu a sua mão pela fresta da porta, e as minhas entranhas estremeceram por amor a ele. Eu me levantei para abrir a porta ao meu amado, e as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos gotejavam mirra sobre a maçaneta da fechadura. Eu abri a porta ao meu amado, mas já o meu amado se tinha retirado e ido. A minha alma se derreteu quando antes me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o, mas ele não me respondeu. Acharam-me os guardas que rondavam pela cidade. Espancaram-me e me feriram. Tiraram-me o manto os guardas dos muros. Eu vos faço jurar, ó filhas de Jerusalém, se achardes o meu amado, diz-lhe que estou enferma de amor. Falam as filhas de Jerusalém, verso 9, que é o meu amado mais do que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres, que é o teu amado mais do que outro amado que tanto nos conjuraste. Um retrato completo do esposo. Fala a esposa. Verso 10. O meu amado é alvo e rosado, o primeiro entre 10.000. A sua cabeça é como ouro mais apurado, os seus cabelos são crespos, pretos como o corvo. Os teus olhos são como os das pombas, junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engaste. As suas faces são como um canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são como lírios que gotejam mirra. As suas mãos são como anéis de ouro, que têm engastada as turquesas. O seu ventre é como alvo marfim, coberto de safiras. As suas pernas são como colunas de mármore, fundadas sobre bases de ouro puro. O seu parecer é como o Líbano, excelente como os cedros. A sua boca é muitíssimo doce. Ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal o meu amigo, ó filhas de Jerusalém. Cântico dos Cânticos, capítulo 6. As filhas de Jerusalém dizem que elas também vão procurá-lo. Verso 1. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que direção tomou o teu amado e o buscaremos contigo? A esposa conclui, verso 2, o meu amado desceu ao seu jardim, aos canteiros de bálsamo, para se alimentar nos jardins e para colher os lírios. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Ele se alimenta entre os lírios. O esposo elogia a sua esposa. Verso 4. Formosa és, amada minha, como Tirza, adorável como Jerusalém, impotente como um exército com bandeiras. Desvia de mim os teus olhos, eles me perturbam. O teu cabelo é como o rebanho das cabras que pastam em Gileade. Os teus dentes são como o rebanho de ovelhas tosquiadas que sobem do lavadouro. Todas produzem gêmeos. Nenhuma estéril há entre elas. Como um pedaço de romã, assim são as tuas faces por detrás do teu véu. 60 são as suas... Repetindo, verso 8. 60 são as rainhas. 80 as concubinas, as virgens são incontáveis, mas uma é a minha pomba, a minha imaculada, a única de sua mãe, e a mais querida da que a deu à luz.
Vendo-a, as filhas lhe chamarão bem-aventurada, as rainhas e as concubinas a louvarão. Salomão repete o elogio perante as mulheres da corte. Quem é esta que aparece como a alva do dia, formosa como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército com bandeiras? Fala a esposa: desci ao jardim das nogueiras para ver os renovos do vale, para ver se floresciam as vides e brotavam as romeiras. Antes de eu o sentir, pôs-me o meu desejo entre os carros reais do povo. Falam as filhas de Jerusalém, verso 13. Volta, volta, ó Sulamita, volta para que nós te vejamos. A esposa pergunta: por que quereis olhar para a Sulamita como para a dança de Maanaim? Capítulo 7. As filhas de Jerusalém concordam sobre a beleza excepcional da esposa. Verso 1. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe! As voltas das tuas coxas são como joias, trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo é como a taça redonda, em que não falta bebida. O teu ventre é como um monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 filhos gêmeos da gazela. O teu pescoço é como a torre de marfim. Os teus olhos são como as piscinas de Esbom, junto à porta de Bate-Rabim. O teu nariz é como a torre do Líbano, que olha para Damasco. A tua cabeça é como o Monte Carmelo. Os cabelos da tua cabeça são como a púrpura. O rei está preso pelas suas tranças. Quão formosa e quão adorável és, ó amor em delícias! A tua estatura é semelhante à palmeira, os teus seios aos cachos de uvas. Dizia eu: subirei à palmeira, pegarei em seus frutos. Sejam os teus seios como os cachos da vide, e o aroma da tua respiração como o das maçãs. Os teus beijos como o bom vinho para o meu amado, que se bebe suavemente. Não, essa aqui foi a fala do esposo, do 6 ao 9. A esposa interrompe dizendo ao seu amado que seus encantos são para o deleite dele, que se bebe suavemente e faz com que falem os lábios dos que dormem. Eu sou do meu amado e ele me tem afeição. A esposa expressa o desejo de visitar o lar paterno. Verso 11. Vem, ó meu amado, saiamos ao campo, passemos as noites nas aldeias, levantemo-nos de manhã para ir às vinhas, vejamos se florescem as vides, se abre a flor, se já brotam as romeiras, ali te darei o meu amor. As mandrágoras exalam perfume, e as nossas portas há toda sorte de excelentes frutos novos e velhos, que guardei para ti, ó amado meu. Capítulo 8. Cantares, Cântico dos Cânticos, capítulo 8. Sensível à diferença social que há entre ela e o esposo, ela dá a entender que já percebeu que ele a ama. Verso 1, capítulo 8. Quem me dera que foras como meu irmão, e que te tivesses amamentado aos seios da minha mãe. Quando eu te encontrasse na rua, eu te beijaria e não me desprezariam. Eu te levaria para a casa da minha mãe, e tu me ensinarias. Eu te daria a beber vinho aromático e mosto das minhas romãs. A sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça, e a sua mão direita me abrace. A esposa repete o que disse ao esposo: eu vos faço jurar, ó filhas de Jerusalém, que não acordeis nem desperteis o meu amor até que ele queira. Falam os irmãos da esposa: quem é esta que sobe do deserto e vem encostada ao seu amado? Salomão fala: debaixo de uma macieira te despertei. Ali esteve a tua mãe com dores.
Ali esteve com dores aquela que te deu a luz. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte, e duro como a sepultura é o ciúme. As suas brasas são brasas de fogo, como as labaredas do Senhor. A esposa fala a Salomão: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa por esse amor, seria de todo desprezado. A esposa se lembra do que lhe disseram uma vez seus irmãos: temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. O que faremos a essa nossa irmã no dia em que for pedida em casamento? Se ela for um muro, edificaremos sobre ela um palácio de prata. Se ela for uma porta, nós a cercaremos com tábuas de cedro. A esposa continua, verso 10. Eu sou o muro, e os meus seios como as duas torres. Assim tornei-me aos olhos dele como aquela que traz prazer. Teve Salomão uma vinha em Baal-Amon, entregou-a a uns guardas, a cada um lhe trazia pelo seu fruto 1000 peças de prata. Mas a vinha que tenho está a meu dispor. As 1000 peças de prata são para ti, ó Salomão, e 200 para os guardas do teu fruto. Os irmãos falam outra vez: ó tu que habitas nos jardins, meus companheiros te ouvem atentos. O esposo interrompe replicando vivamente: faze-me ouvir a tua voz. A esposa responde com amorosa expectação: vem depressa, amado meu, e faze-te semelhante ao gamo ou ao filho das gazelas, sobre os montes dos aromas. Aleluia. Então aqui termina Cântico dos Cânticos. Como eu falei ontem, muito desse livro é aqui atribuído poeticamente ao relacionamento de amor do Senhor com a sua igreja, né? Ali no contexto com Israel, com essa mulher, essa noiva, essa esposa, que é falado, né, sobre isso, nessa forma de ilustrar por Ezequiel, por exemplo, por Oséias e por outros profetas que exemplificam, que ilustram o amor do Senhor pelo seu povo, pelo povo de Israel, como de um marido aí a sua esposa. E depois a gente sabe também que há aí essa forma de ilustrar o relacionamento de Deus com o seu povo salvo, já agora ali com a questão com a ilustração da igreja, né? Ok. Então agora nós vamos continuar. Estamos aqui. Nós lemos o 9, né? De 2 Crônicas. Nós tínhamos lido até o 8, aí lemos todo o livro de Provérbios, depois lemos o 9, aí lemos Eclesiastes e Cantares, que foram escritos no final da vida de Salomão, mais para o final da vida de Salomão, e aqui voltamos então, depois de Salomão, voltamos na cronologia, aqui para 2 Crônicas, capítulo 10. Foi Roboão a Siquém, pois todo Israel tinha se reunido ali para fazê-lo rei. Ouvindo isso, Jeroboão, filho de Nebate, o qual estava então no Egito, para onde fugira da presença do rei Salomão, voltou do Egito, de modo que mandaram chamá-lo, e veio Jeroboão com todo o Israel a Roboão, e lhe disseram: teu pai fez duro o nosso jugo, mas alivia tu agora a dura servidão de teu pai, e o pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. Respondeu Roboão: daqui a 3 dias voltai a mim. Pelo que o povo se foi. O rei Roboão tomou conselho com os anciãos que estiveram perante Salomão, seu pai, quando este ainda vivia. Perguntou-lhes: como aconselhai vós que se responda a este povo? Responderam eles:
Se te fizeres benignos para com este povo e lhe falares boas palavras, eles sempre serão teus servos. Ele, porém, deixou o conselho que os anciãos lhe deram e tomou conselho com os jovens que haviam crescido com ele e estavam perante ele. Perguntou-lhes: que aconselhai vós? Que responderemos a esse povo que me diz: alivia o jugo que teu pai nos impôs? Os jovens que com ele haviam crescido lhe responderam: assim dirás a este povo que te disse: teu pai agravou o nosso jugo, tu, porém, alivia-nos. Assim lhe falarás: o meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura de meu pai. O meu pai vos impôs jugo pesado, eu ainda o aumentarei. Ele vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Veio Jeroboão e todo o povo a Roboão ao terceiro dia, como o rei tinha dito: voltai a mim ao terceiro dia. O rei lhes respondeu asperamente, e deixando o conselho dos anciãos, seguiu o conselho dos jovens e disse: meu pai agravou o vosso jugo, eu lhe acrescentarei ainda mais. Meu pai vos castigou com açoites, eu vos castigarei com escorpiões. Assim o rei não deu ouvidos ao povo, pois esta mudança vinha de Deus, para que o Senhor confirmasse a sua palavra, a qual falara por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe: que parte temos nós com Davi? Não temos herança no filho de Jessé. Cada um as suas tendas, ó Israel. Cuida agora da tua casa, ó Davi. Assim todo Israel se foi para as suas tendas. Quanto, porém, aos filhos de Israel que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, que estava sobre os que trabalhavam forçados. Porém os filhos de Israel o apedrejaram, e ele morreu. Porém o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, os israelitas, repetindo, verso 19, assim os israelitas se mantêm rebelados contra a dinastia de Davi até o dia de hoje. Então, até ser esse livro escrito, estava dividido ali a dinastia de Davi, dos filhos de Davi, dos descendentes, né, de Salomão ali, o filho de Salomão, Roboão, reinando sobre Judá e, né, sobre aquela região ali, Judá e né, mais uma parte do povo de Israel e as demais tribos ali, 10 tribos sendo governadas por Jeroboão, que se levantou ali como um rei. E aí ficou dividido aqui o reino, como eu também já expliquei quando a gente leu essa parte lá em 2 Reis, quando a gente leu essa parte aqui, né? 2 Reis, 1 Reis, né? Lá em 1 Reis, a gente leu sobre isso aqui, sobre essa divisão do reino que aconteceu depois de Salomão. Capítulo 11, 2 Crônicas, capítulo 11. Vindo Roboão a Jerusalém, convocou das tribos de Judá e de Benjamim 180.000 escolhidos destros na guerra para pelejar contra Israel, a fim de restituírem o reino a Roboão. Veio, porém, a palavra do Senhor a Semaías, homem de Deus. Dize a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a todo Israel em Judá e Benjamim: assim diz o Senhor: não subireis nem pelejareis contra os vossos irmãos. Volte cada um para a sua casa, pois de mim proveio isto. Peço que pelo que ouviram as palavras do Senhor e desistiram de ir contra Jeroboão. Habitou Roboão em Jerusalém e edificou cidades para fortalezas em Judá. Edificou Belém, Etã, Tecoa, Bet-Zu, Socó, Adulão, Gate, Maressa, Zife, Adoraim, Laques, Azeca, Zorá, Aijalon e Hebron, que estão em Judá e em Benjamim, cidades fortes. Fortificou essas cidades e pôs nelas comandantes e armazéns de víveres, de azeite e de vinho.
Pôs em cada cidade escudos e lanças, fortificou-os grandemente. Judá e Benjamim ficaram-lhes sujeitas. Também os sacerdotes e os levitas, que havia em todo Israel, se ajuntaram a ele de todos os seus termos. Os levitas até abandonaram os seus arrebaldes e os seus bens e vieram para Judá e para Jerusalém, porque Jeroboão e seus filhos os lançaram fora, para que não ministrassem ao Senhor. E constituiu Jeroboão para si sacerdote para os altos, para os demônios e para os bezerros que fizera. Interessante aqui é que aqui na tradução fala para os demônios e para os bezerros que fizera. Além desses, de todas as tribos de Israel, os que determinaram no coração buscar ao Senhor, o Deus de Israel, também vieram a Jerusalém para oferecer sacrifícios ao Senhor, Deus de seus pais. Assim, fortaleceram o reino de Judá e apoiaram a Roboão, filho de Salomão, por 3 anos, andando no caminho de Davi e Salomão durante esse tempo. Roboão tomou por mulher a Maalate, filha de Jerimote, filho de Davi, e a Abiail, filha de Eliabe, filho de Jessé. Ela lhe deu filhos, Jeús, Samarias e Zaã. Depois dela tomou a Maaca, filha de Absalão, que lhe deu Abias, Atai, Ziza e Selomite. Roboão amava mais Maaca, filha de Absalão, do que a todas as suas outras mulheres e concubinas. Ao todo, teve ele 18 mulheres e 60 concubinas, 28 filhos e 60 filhas. Roboão designou Abias, filho de Maaca, chefe entre seus irmãos, a fim de fazê-lo rei. Usou de prudência, distribuindo todos os seus filhos por entre todas as terras de Judá e Benjamim, por todas as cidades fortificadas. Deu-lhes provisões em abundância e lhes conseguiu muitas mulheres. Capítulo 12, 2 Crônicas, capítulo 12. Havendo Roboão confirmado o reino e havendo-se fortalecido, deixou a lei do Senhor, e com ele todo o Israel. Pelo que, no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque tinham sido infiéis ao Senhor. Com 1.200 carros e 60.000 cavaleiros, era inumerável a gente que vinha com ele do Egito, de tribos suquitas e etíopes. Tomou as cidades fortificadas de Judá e veio a Jerusalém. Então veio Semaías, o profeta, a Roboão e aos líderes de Judá que se reuniram em Jerusalém por causa de Sisaque, e lhes disse: Assim diz o Senhor, vós me deixastes a mim, pelo que agora eu vos abandono nas mãos de Sisaque. Então se humilharam os líderes de Israel e o rei, e disseram: O Senhor é justo. Vendo o Senhor que se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaías: Humilharam-se, não os destruirei, mas em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Serão, porém, seus servos, para que conheçam a diferença da minha servidão e da servidão dos reinos da terra. Subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém, e tomou os tesouros do templo do Senhor e os tesouros do palácio do rei. Levou tudo, inclusive os escudos de ouro que Salomão fizera. Por isso fez o rei Roboão para substituí-lo escudos de bronze e os entregou aos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Sempre que o rei ia ao templo do Senhor, os da guarda iam com ele, levando os escudos, e depois os tomavam à porta da câmara da guarda. E humilhando-se ele, a ira do Senhor se desviou dele, para que não o destruísse de todo. Deveras, em Judá ainda havia boas coisas. Fortificou-se o rei Roboão em Jerusalém e continuou reinando. Roboão era da idade de 41 anos, quando começou a reinar, e 17 anos reinou em Jerusalém, a cidade que o Senhor escolheu dentre todas as tribos de Israel,
para pôr ali o seu nome. Era o nome de sua mãe Naamá, amonita. Fez o que era mal, porque não preparou o seu coração para buscar ao Senhor. Quanto aos mais atos de Roboão, assim os primeiros como os últimos, porventura não estão escritos nos livros de Semaías o profeta e de Ido o vidente na relação das genealogias? Houve guerra entre Roboão e Jeroboão todos os seus dias. Descansou Roboão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Abias, seu filho, reinou em seu lugar. 2 Crônicas, capítulo 13. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Micaía, filha de Uriel, de Gibeá. Houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de homens valentes, 400.000 homens escolhidos. E Jeroboão dispôs contra ele a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos homens valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemarim, que está nas montanhas de Efraim, e disse: Ouvi-me, Jeroboão e todo Israel. Não nos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos, por uma aliança de sal? Contudo, levantou-se Jeroboão, filho de Nebate, servo de Salomão, filho de Davi, e se rebelou contra seu senhor. Ajuntaram-se a ele homens vadios, filhos de Belial, e fortificaram-se contra Roboão, filho de Salomão. Sendo Roboão ainda jovem e indeciso de coração, não lhes podia resistir. Agora, pretendeis resistir ao reino do Senhor que está nas mãos dos filhos de Davi, pois deveras uma grande multidão, sois deveras uma grande multidão, e tendes convosco os bezerros de ouro que Jeroboão vos fez para deuses. Não lançaste fora os sacerdotes do Senhor, os filhos de Arão e os levitas? Não fizeste para vós sacerdotes como as gentes das outras terras? Qualquer que venha consagrar-se com um novilho e 7 carneiros, logo se faz sacerdote daqueles que não são deuses. Quanto, porém, a nós, o Senhor é o nosso Deus, e nunca o deixamos. Os sacerdotes que ministram ao Senhor são filhos de Arão, e os levitas na sua obra. Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocausto e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro Queimam perante o Senhor cada manhã e cada tarde holocaustos e incenso aromático, dispondo os pães da proposição sobre a mesa pura, e o castiçal de ouro e as suas lâmpadas, para se acenderem cada tarde, porque nós temos guardado os preceitos do Senhor nosso Deus. Porém vós o deixaste. Deus está conosco à nossa frente, como também os seus sacerdotes com as trombetas, para dar alarme contra vós, ó filhos de Israel. Não pelejeis contra o Senhor, Deus de vossos pais, porque não prosperareis. Ora, Jeroboão havia armado uma emboscada para atacar Judá pela retaguarda, de maneira que as suas forças estavam em frente de Judá e a emboscada por detrás. Judá voltou-se e viu que tinham de pelejar por diante e por detrás. Então clamaram ao Senhor. Os sacerdotes tocaram as trombetas, e os homens de Judá gritaram. Gritando os homens de Judá, Deus feriu Jeroboão e todo Israel diante de Abias e de Judá. Os filhos de Israel fugiram de diante de Judá, mas Deus os entregou nas suas mãos. Abias e o seu povo fizeram grande matança entre eles, de maneira que caíram feridos de Israel 500.000 homens escolhidos. Assim foram humilhados os filhos de Israel naquele tempo, e os filhos de Judá prevaleceram, porque confiaram no Senhor Deus de seus pais. Abias perseguiu a Jeroboão e tomou as cidades de Betel, Gesana e Efron, com seus arrebaldes. Jeroboão não recobrou mais a sua força nos dias de Abias,
e o Senhor o feriu e ele morreu. Abias, porém, se fortificou e tomou para si 14 mulheres, e teve 22 filhos e 16 filhas. Quanto ao restante dos atos de Abias, quanto aos seus caminhos com as suas palavras, estão escritos na história do profeta Ido. Capítulo 14. 2 Crônicas, capítulo 14. Estava olhando ali se já tinha amanhecido, mas ainda está escuro. 2 Crônicas, capítulo 14. E descansou Abias com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias houve paz na terra durante 10 anos. Asa fez o que era bom e reto aos olhos do Senhor seu Deus. Tirou os altares dos deuses estranhos e os altos, e quebrou as colunas e cortou os postes sagrados. Mandou a Judá que buscasse ao Senhor Deus de seus pais e que observasse a lei e o mandamento. Tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso, e o reino esteve em paz sob seu governo. Edificou cidades fortificadas em Judá, pois a terra estava em paz. Não havia guerra contra eles naqueles anos, pois o Senhor lhe dera repouso. Disse a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemo-las de muros e torres, portas e ferrolhos. A terra ainda está em paz diante de nós, porque buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e ele nos deu repouso em redor. Portanto, edificaram e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300.000 homens de Judá, que traziam escudos e lanças, e 280.000 de Benjamim, que traziam escudos e atiravam de arco. Todos esses eram homens valentes. Zerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros, e chegou até Maressa. Saiu Asa contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos, e no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Feriu o Senhor os etíopes diante de Asa e diante de Judá. Os etíopes fugiram, e Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até Gerá. Caíram tantos dos etíopes que já não havia neles resistência alguma. Foram destroçados diante do Senhor e diante do seu exército. Os homens de Judá levaram dali grande despojo. Destruíram todas as cidades nos arredores de Gerá, pois o terror do Senhor tinha vindo sobre eles. Saquearam todas as cidades, visto que nelas havia muita presa. Feriram também os acampamentos dos pastores e levaram muitas ovelhas, bodes e camelos. Então voltaram para Jerusalém. Capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Obed. Ele saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, quando vós estáis com ele. Se o buscares, o achareis. Porém, se o deixardes, ele vos deixará. Israel esteve por muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Na sua angústia, porém, se converteram ao Senhor, Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Naqueles tempos não havia paz, nem para os que saíam, nem para os que entravam, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Uma nação despedaçava a outra nação, e uma cidade a outra cidade, porque Deus as conturbava com todo tipo de angústia. Quanto a vós, porém, esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, pois a vossa obra terá uma recompensa.
Ouvindo Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara da região montanhosa de Efraim. Removeu o altar do Senhor que estava diante do pórtico do Senhor. Congregou todo Judá e Benjamim, e com eles os estrangeiros de Efraim e Manassés e de Simeão, pois de Israel vinham a ele em grande número, quando viram que o Senhor, seu Deus, era com ele. Ajuntaram-se em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa. Nesse tempo ofereceram sacrifício ao Senhor do despojo que trouxeram, 600 bois e 6.000 ovelhas. Entraram em aliança de buscarem o Senhor, Deus de seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Todo aquele que não buscasse o Senhor, Deus de Israel, seria morto, tanto pequeno como grande, homem ou mulher. Juraram ao Senhor em alta voz, com júbilo, com trombetas e buzinas. Todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, de toda a boa vontade buscaram ao Senhor e o acharam, pelo que o Senhor lhes deu repouso em redor. O rei Asa também depôs Maaca, sua mãe, para que não fosse mais rainha-mãe, porque ela fizera um abominável ídolo Azerá. Asa destruiu o seu horrível ídolo, o despedaçou e o queimou junto ao vale do Cedron. Embora não tenha tirado os altos de Israel, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Trouxe as coisas que seu pai tinha consagrado e as coisas que ele mesmo tinha consagrado à casa de Deus, prata, ouro e utensílios. Não houve guerra até o 35º ano do reinado de Asa. Capítulo 16, 2 Crônicas 16. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para não deixar ninguém sair do território de Asa, rei de Judá, nem entrar nele. Então tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros do templo de Deus e da casa do rei, e enviou mensageiros a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: haja aliança entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Vê, eu te envio prata e ouro. Agora anula a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que se retire de mim. Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa e enviou os comandantes dos seus exércitos contra as cidades de Israel. Feriram Ijon, Dan, Abel-Maim e todas as cidades armazéns de Naphtali. Ouvindo-o Baasa, deixou de edificar, repetindo o verso 5. Ouvindo-o Baasa, deixou de edificar Ramá e não continuou a sua obra. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e a sua madeira com que Baasa edificara. Com elas edificou Geba e Mispa. Nesse tempo veio Anani, o vidente, ter com Asa, rei de Judá, e lhe disse: por que confiasse no rei da Síria e não confiasse no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Pois os olhos do Senhor passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aquele cujo coração é perfeito para com ele. Procedeste loucamente, desde agora haverá guerras contra ti. Por causa disso, Asa se indignou contra o vidente, ficou tão enfurecido que o lançou na casa do tronco. Nesse mesmo tempo, Asa oprimiu a alguns do povo. Então, aqui o rei Asa não soube lidar, com o confronto e acabou prendendo aí esse vidente que falou isso, e ficou amargo aí o seu reinado. E aqui tem uma promessa, aqui, pois os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito
cujo coração é perfeito para com ele. Verso 11. Quanto aos atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. No 39º ano de seu reinado, Asa caiu doente dos pés. Embora sua enfermidade fosse muito grave, contudo, até mesmo na sua doença, não buscou ao Senhor, mas aos médicos. No 41º ano do seu reinado, morreu Asa e descansou com seus pais. Sepultaram-no no seu sepulcro que tinha cavado para si na cidade de Davi. Deitaram-no num leito repleto de especiarias e diversos perfumes. Fizeram em sua honra um grande fogo. Então vamos até aqui, capítulo 16, completamos a nossa leitura de hoje aqui do desafio 142 dias. Até o capítulo 16, estamos aí lendo novamente, né, agora na narração das crônicas, os reis, com ênfase nos reis de Judá, né, o período conhecido como o período do reino dividido, reino de Israel, reino de Judá, e aqui os reis de Judá, descendentes de Davi, que reinaram no trono, né? Então nós vamos continuar amanhã, a partir do capítulo 17, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã, em nome de Jesus.